Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar com Alan Grons sobre um tema que sempre precisa ser falado, que é a questão do machismo. Mas, por uma perspectiva talvez ainda assim inovadora, que é a questão dos danos do machismo sobre as masculinidades. Então, vamos falar um pouco sobre constituição de masculinidades, inclusive essa questão de usar no plural, né? Acho que já é em si algo que nos traz muitas dúvidas. Então, é uma conversa que se dirige a todos, todas e todas interessados, interessadas nessa temática, né? E disponíveis a pensar um pouquinho sobre os danos trazidos aí pelo machismo e por efeito, vamos conversar um pouquinho também sobre feminismo, as preocupações do feminismo, inevitavelmente, né? Então, Alan, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco. Que bom que a tecnologia possibilita alcançar pessoas que moram em outro local, Alan do Rio de Janeiro, eu estou falando aqui de Florianópolis, então vou deixá-lo se apresentar e a gente vai conversar aí, ter um bate-papo agora sobre esse tema que nunca cessa de ser pensado. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer muito ao Instituto Cidade, né, pela oportunidade de eu poder estar aqui trazendo um pouco da minha experiência ao longo dos anos com essa temática, né, que eu gosto de chamar de um trabalho de prevenção de violência intrafamiliar e de gênero, especificamente com os homens, né? Quer dizer, eu trabalho nessa, digamos assim, nessa área desde 99, né? Então, tem alguns anos aí, bom, vamos começar pelo começo, né? Eu fiz minha graduação em psicologia, né? Eu depois vou primeiro falar sobre o meu percurso acadêmico, né? Depois eu fiz uma especialização em terapia de família e casal, né? Para trabalhar como terapeuta de família e casal. Em seguida, eu fiz um mestrado, né, em psicologia clínica e o tema era justamente terapia de casal em situações de violência de gênero, né? Essa foi o tema da minha dissertação, né? E agora eu estou me dedicando a estudar a psicanálise, né? Quer dizer, eu, assim, na graduação, né, eu era fascinado pela psicanálise, eu briguei com a psicanálise, né? Porque eu entrei lá em contato com um filósofo chamado Wittgenstein, né? E aí eu fiquei muito reticente com a psicanálise, acho que eu briguei muito prematuramente com a psicanálise e agora estou resgatando isso, né, na minha vida e está sendo uma jornada muito, muito interessante, né? Então, essa é a minha formação acadêmica, né? Agora, eu sempre... Vamos falar um pouco sobre sobre o meu percurso profissional, né? Eu sempre atendi em consultório, quer dizer, eu sempre tive a minha clínica particular e, concomitante a isso, né, realizando esse trabalho, né, com essa temática da prevenção intrafamiliar e de gênero, né? Assim, eu comecei nessa área depois que eu fui convidado por um professor meu da especialização em terapia de família e casal em participar de uma pesquisa onde eu, digamos assim, seria o objeto, né, da pesquisa, né, uma pesquisa chamada Homens, Saúde e Vida Cotidiana, né, que era uma pesquisa organizada, executada pela ENSP, que é a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, junto, né, com o pessoal do NESC, que é o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era essas duas universidades com uma equipe
muito grande, né? Tentando, foi um estudo pioneiro no Brasil, ele tentava fazer uma correlação, né, entre a construção da identidade masculina com questões relacionadas à saúde, sobretudo saúde sexual e reprodutiva. Né? Então, inclusive, tem algumas coisas muito interessantes que saíram dessa pesquisa que tem a ver com o nosso tema hoje. Né? E aí, como é que funcionava a pesquisa? Né? Eles faziam grupos de homens com diferentes perfis em vários locais da cidade. Né? E esses grupos tinham um perfil socioeconômico diferente. Né? E aí eu participei de um desses grupos, né? E eles usavam a metodologia da pesquisação, né? Que era assim, o grupo decidia quais eram os temas que eles gostariam que o grupo gostaria de conversar, temas, obviamente, que tinham alguma correlação com masculinidade, né? E ao longo de 6 meses eles discutiam esses temas. Né? E assim, foi uma experiência, já naquela época, né, eu já tinha um tempo de análise pessoal, quer dizer, eu enfim, discutia temas que normalmente os homens não discutem, porque eu estava fazendo psicologia, né? Então, mas eu nunca tinha conversado, né? Trocado, me aprofundado numa conversa sobre a minha identidade masculina, né? Incrivelmente, né? E foi uma experiência assim paradigmática para mim e para todas as pessoas que participaram do trabalho, né, da pesquisa, né, que a gente ganhou muito pessoalmente, né, e a gente ficou tão entusiasmado com o processo que a gente resolveu, depois que terminou a pesquisa, continuar estudando, né, continuar estudando sobre essa questão da identidade masculina e mais especificamente sobre a questão da violência masculina, porque foi o tema no nosso grupo que mais mobilizou a gente, né? A questão da violência exercida pelos homens. E a partir daí a coisa foi se desenvolvendo, a gente foi aprofundando os nossos estudos, chegou uma hora que a gente sentiu necessidade de ter a experiência com homens em situação de violência intrafamiliar e de gênero, e aí a gente começou a desenvolver uma metodologia para trabalhar com esses homens, e o resto é história, né? Quer dizer, o NOUS acabou, enfim, porque assim, esse grupo o grupo dessa pesquisa foi realizado dentro da sede do Instituto NOUS, né? Que era uma ONG, né? Ainda é uma ONG, porque ela ainda existe até hoje, ela começou no Rio, mas hoje ela está sediada em São Paulo, né? Era uma ONG fundada por 2 psiquiatras, 2 psicólogos, todos que faziam parte lá do instituto onde eu fiz a minha formação em terapia de família e casal. Tá. E quando terminou a pesquisa, que a gente começou a estudar e desenvolver o trabalho, a gente resolveu fazer isso dentro dessa instituição, dentro dessa ONG, o NOUS. E aí, a gente foi embora e o NOUS acabou ganhando muita projeção, muito por conta desse trabalho que a gente desenvolveu, né? E ficou por anos, assim. Né? Então, assim, o que a gente fazia lá? A gente desenvolvia uma metodologia que a gente teve a oportunidade de aplicar em vários contextos, né, com homens em situação de violência intrafamiliar e de gênero. Então, esse é mais ou menos o... Uhum. E, Alan, interessante, pelo que eu estou aqui entendendo, esses homens atendidos não só naquele momento, mas os que vieram, né, a ser escutados, melhor falando, homens que também tinham talvez uma diversidade racial, étnica, né, acredito, de faixa etária, né, acredito que também com tantos anos aí, né, de experiências aí nessa escuta, né? E então, de fato, para além das singularidades, a gente começa a poder também perceber algumas questões ligadas a masculinidades mesmo. Você começou falando de um ponto que eu considero muito fundamental, né? Que é o silenciamento que a gente encontra, né, dos homens falando de si. E talvez
a inexistência ou a precariedade de espaços em que os homens falem de si, né? Então, as falas dos homens talvez tenham algumas particularidades, né? E você trouxe, assim, a tua experiência realmente nós vemos pouco espaços, oportunidades para os homens falarem, principalmente de afetos, né? Dos medos, das dúvidas, né? Das tristezas. Esse é um ponto importante, né? Para a gente pensar. Você estava no espaço da psicologia, que é um espaço de cuidado, portanto, normativamente falando, um espaço ainda ligado ao feminino, né? Talvez, como você falou, aí você estava um pouco mais, transitava um pouco mais por isso, mas realmente há uma dificuldade, né, dos homens encontrarem esse espaço, né, para falarem de si, né, e dos afetos, né? E isso talvez tenha uma relação com a questão do envolvimento em situações de violência, né? Essa dificuldade de contato com os afetos, assim, né? De falar deles e de reconhecê-los também, né? Talvez tenha uma relação com a situação de violência. E eu queria pedir, então, Alan, para a gente conversar um pouco assim. Por que a gente costuma usar essa expressão homens em situação de violência e a gente não usa outras, por exemplo, homens autores de violência ou homens agressores, né? Acho que é importante a gente falar dessa terminologia, porque ela diz muito de como a gente pensa, né? Não, de fato, né? Essa é uma questão muito interessante mesmo, né? Você sabe que a forma como a gente foi denominando a situação problemática com a qual a gente lida, na verdade, foi mudando, né? No início, a gente chamava de agressores mesmo, homens agressores. Né? Depois a gente passou para homens autores. Né? E, por último, quer dizer, a última versão da denominação é essa, né? Homens em situação de violência intrafamiliar de gênero. Então, por quê? Né? Primeiro, por que a gente abandonou a primeira denominação de agressores, né? Homens agressores? Porque a gente acha que utilizar o termo agressor, né, estigmatiza demais o homem. Né? Estigmatiza no sentido, né, de nos remeter a uma ideia de que o homem é agressivo por natureza. Né? A agressividade é um termo que eu acho que assim está muito fisiologizado. Né? É como se isso fosse uma coisa que existisse a priori dentro da gente, né? E o homem tem mais facilidade de exercer esse tipo de comportamento. Né? E como a gente lá no NOUS, né, a gente sempre achou, né, que essa questão da violência ela é muito mais uma questão cultural, né, do que biológica, né? Chegou um momento que esse termo começou a ficar assim, a gente começou a não ficar confortável em usar ele. Né? Aí a gente passou para autor de violência, porque a gente achava que era menos biologizante, digamos assim. Né? Só que tem um problema, né? Que é assim, quem trabalha na ponta, né, com prevenção de violência, de violência na família, violência de gênero, quem trabalha na ponta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar com muito cuidado, né? Assim, mas é a experiência de quem está ali. Eu acho que pessoas que têm esse tipo, têm esse mesmo tipo de experiência vão poder confirmar o que eu estou dizendo. Você está ali na ponta, trabalhando com um casal, trabalhando com os atores envolvidos na situação de violência, a gente vê que a fronteira entre o agressor, né, e a vítima fica muito difusa. Né? Quanto mais você se aproxima das situações individualizadas, né, mais você vê que nem sempre é possível, né, a gente definir quem é o agressor e quem é a vítima. Veja, parênteses importantes. Do ponto de vista de saúde pública, né, não tem dúvida, né, que a violência vitima de uma forma grave
e até mortal, muito mais as mulheres do que os homens. Né? Isso não tem dúvida. Né? Quer dizer, a violência de gênero, ela é muito, muito pior para as mulheres do que para os homens. Claro. Tá? Mas isso tem a ver com... isso não quer dizer, né, que a mulher também não possa, eventualmente, cometer algum tipo de violência, né, que coloque mais combustível no fogo. Né? Sim. Uhum. Porque uma modalidade de discurso, né, que violento ali, que atravessa a relação, né, dessa parceria. Ali, né? Né? Quer dizer, é claro que tem situações, mas não são todas, né? Em que fica que assim tem uma diferença de poder assim dentro da relação muito grande, e aí a gente pode dizer que realmente aquela mulher ali, ela é totalmente, digamos assim, totalmente vitimizada pela situação, né? Mas não é, em geral, não é assim. Né? Em geral, não é assim. Bom, e aí a gente também, então assim, e tem outra coisa, se a gente está disposto, né, a trazer para perto da gente os homens, para eles poderem conversar sobre a identidade masculina, sobre as masculinidades, né, sobre a violência, sobre outros temas correlatos, né, a gente não pode ter uma postura estigmatizadora. Né? Se a gente se a gente continuasse usando, né, a expressão homem autor de violência, a gente estaria já apontando o dedo para eles, e isso, do ponto de vista, digamos assim, clínico, né, seria muito ruim para o trabalho. E aí é que a gente decidiu mudar para homens em situação de violência. E aí a gente vê, né? Você sabe que eu ali na delegacia em que eu trabalho, né, eu atendi já homens, mas atualmente só mulheres, porque meus colegas que agora atendem homens, né? Mas é interessante que a etiqueta da vítima também me parece que é prejudicial para as mulheres se sentirem à vontade para falar do seu sofrimento, né? Porque essa etiqueta, essa terminologia, a gente está falando de um código linguístico que é importante para a saúde pública, como você falou, e é importante para o direito também, evidentemente, né? Se você está fazendo uma apuração de um fato criminal, ok, você vai precisar detectar um autor e uma vítima. Mas, realmente, no contexto da escuta desse sofrimento, do acolhimento, da promoção, né, de uma saúde, aprimoramento de uma saúde, eu vejo que muitas mulheres, por exemplo, se sentem, não só para mim também é muito perceptível que elas também estão nesse outro lado da gangorra, muitas vezes, né, que é o lado de quem comete a violência. Eu penso muito a violência como uma gangorra, sabe, que fica numa relação e que obriga as pessoas a ficarem se equilibrando dessa maneira, né? Um a mais, outro a menos. Assim, eu gosto de pensar a violência como uma gangorra. E as mulheres, além de eu também perceber que elas podem estar nesse local e estão várias vezes, elas se sentem culpadas pelo que elas cometeram ou deixaram de cometer. Então, se eu as chamo de vítimas, eu também percebo que elas não se sentem à vontade para também falarem para mim daquilo que elas percebem que elas fizeram, né? E aí eu vejo que a gente coloca uma barreira no percurso, sabe? De uma escuta, até de uma atenção, assim, que teria que passar por aí, né? Teria que passar por esse sentimento de culpa, muitas vezes até para questionar com ela isso, mas precisa chegar a isso, né? Eu também percebo que essa expressão, ainda mais se a gente está falando de um trabalho pela perspectiva da psicologia, psicanálise ou de outra, realmente esse nome, para mim, é um silenciamento, né, das pessoas. E eu queria conversar um pouquinho agora, se possível, um ponto que você trouxe lá agora, antes, da questão um certo biologicismo, né, na tentativa de explicar a violência, né, de gênero.
e a gente recai muito, por conta disso, algumas ideias, né, bastante equivocadas, né? Acho que a castração química, por exemplo, é uma dessas derivações, né? A ideia de que impedir a ereção, né, acabaria com esse desejo, né, de um ato violento, né? Agora, uma outra derivação que me preocupa bastante é a ideia, por exemplo, de que uma mulher trans, né, ela não seria vítima de violência, porque fisicamente ela muitas vezes não seria inferior ao homem. E aí realmente é um desafio, né? A gente conversar sobre estruturalmente e também historicamente de que culturalmente, de que maneira as mulheres são inferiores, né? Porque a gente sabe que isso é muito além também da questão física, né? E eu estou lembrando aí de um caso, mais de um, na verdade, de mulheres trans que eu atendi que tinham 1,80 e eram, né, tinham um músculo, enfim, forte, enfim, e a parte autora era de homens de mais baixos e aparentemente mais frágeis que elas, e a palavra delas era questionada, né? Porque assim, como assim você se vê inferior, né? Por quê? Porque tem essa ideia de que a inferioridade seria biológica, né? Acho importante falar um pouquinho sobre isso, né? E até mesmo a dificuldade que se tem até em reconhecer as mulheres trans como mulheres, né? A gente entra aí numa questão até mais básica ainda, né? Não, exatamente. É, é, to, é, desde a década de 60, né, e com a Revolução Sexual, né, o movimento hippie, né, o surgimento dos movimentos feministas, né, todo esse, todos esses movimentos, né, a razão, uma das principais razões, quer dizer, mais especificamente do feminismo, né? Quer dizer, quando o feminismo ele nasce, a principal batalha, né, é justamente desconstruir, né, essa ideia de que o sexo é definido pela biologia, né, como se o fato de uma pessoa ter um pênis ou ter uma vagina define a identidade sexual dela. Né? Quer dizer, essa é a concepção tradicional, conservadora, que é uma concepção que eu gosto de chamar de açougueira, né? Quer dizer, que define as coisas pela carne, né? E conforme o movimento feminista foi crescendo, foram surgindo pesquisadores interessados no assunto, né? Foi se vendo que não é bem assim, né? Que, né, a forma como as diversas sociedades, né, pertencentes a diversas culturas, né, definem homem e mulher, né, não passa só pela questão biológica, porque a questão biológica não é há que se dizer o seguinte, que é importante se dizer num momento como esse que a gente está vivendo, né? Não se trata de negar que a biologia, né, tem a sua participação na definição dos sexos, mas é também saber que só isso não é o suficiente, né, que tem outros fatores aí envolvidos, né, que ajudam a pensar, né, as diferenças de gênero. Né? Então, né, eu tenho a impressão, e eu acho que alguns estudiosos falam isso, né, que essa coisa de biologizar de forma radical os sexos, né, tem a ver, na verdade, com uma necessidade de uma normatização, né, de garantir um status quo, né, de poder, né, e no caso específico do poder patriarcal, né, quer dizer, você naturaliza as diferenças, porque
porque aí você não tem como discutir, né? Você não... bom, você não discute, quer dizer... assim, sempre foi, sempre foi, né? Deus Sabe? fez assim, né? Deus fez assim, né? Exatamente. E não é assim, né? Não é assim, né? Quer dizer, não é assim mesmo, né? Eu acho que, sei lá, por exemplo, eu sou um pouco extremista nessa ideia de que não dá para realmente achar que tudo se explica através da biologia, né? Ao ponto, né, de te dizer assim, eu não, essa história para dizer que homem é mais forte que mulher, né? Até isso eu acho que é relativo, né? Porque, você vê, vou dar um exemplo concreto para você. Uma vez eu estava facilitando um grupo reflexivo de gênero, né, com homens, né? E tinha um cara que ele era enorme, né? Um cara gigante. Você só de olhar para ele dava medo. Esse cara apanhava da mulher. A mulher pegava um cabo de abajur e dava nele. E ele morria de medo da mulher. Então, essa questão da força, mesmo essa questão da força, não tem a ver exatamente com a questão física. Porque o cara não se sentia autorizado, mesmo forte pra caramba, o cara não se sentia autorizado a usar a força dele, enquanto a mulher usava a força dela em todo o seu esplendor, né? Digamos assim. A subjugação passa por várias vias, né? Assim, não é só essa da física mesmo, né? Não, né? Tem uma questão de faixa etária também, né? Eu já também. E aí isso é bem interessante, né? Que tem acontecido muita notícia ali de homens que estupram mulheres, mas homens já com 70, 80 anos de idade, né? E aí é interessante, porque algumas dessas mulheres bem mais jovens. E aí, de novo, vem essa pergunta, né? Ah, mas como? A mulher mais jovem, então teria mais força que ele. Então, justamente essa dificuldade de entender que a subjugação se dá por outras vias, né? No caso, ali que a gente falou da constituição do que é uma feminilidade normativa, né? E também do que no caso desse homem que você relatou, quais são, né, os modelos que ele tem de masculinidade, feminilidade, enfim. Mas, Alan, vamos tentar agora falar um pouquinho, entender um pouco como que se dá a construção hegemônica assim, de masculinidade na nossa cultura, assim, né? Falando agora de Ocidente, contemporâneo, e pensando o quão árduo é uma pessoa se constituir homem, né? Porque também se torna homem, né? Alguém se torna homem ou se torna mulher, então quais são ali as dores aí desse percurso aí na nossa cultura, né? Essa é uma pergunta interessante, ao mesmo tempo muito difícil de responder, né? Porque, assim, o que eu estou pensando agora, ouvindo você trazendo essa questão, né? Existem, eu acho que muitos homens, aparentemente, ou a princípio, né, se adaptam muito bem ao processo de socialização, né, da sua própria masculinidade, porque eles não têm nenhuma postura crítica, né, em relação ao que eles estão sendo ensinados, cooptados até, né? Para onde eles estão sendo cooptados em termos de identidade de gênero, né? Eles não têm nenhuma postura crítica, mesmo porque, né, a gente sabe que esse modelo de masculinidade hegemônica, ele é cheio de privilégios, né? Então, realmente, né, questionar para quê, né? Questionar para quê, né? Questionar para quê, né? Quer dizer, então, assim, eles não têm problema, a princípio, com isso,
E aí, quando a gente começa a conversar com esses homens sobre, né, o processo de socialização deles, né, a consequência que isso tem na vida deles, aí que eles começam a se dar conta de uma porção de coisas que eles deixaram de aproveitar, né? Uma série de coisas que eles se dão conta de que eles podiam ter um outro tipo de relação mais vantajosa e mais plena, né? Então, por exemplo, né, criação dos filhos, né? A gente vai trabalhando a questão da paternidade, a gente vai vendo, né, que muitas vezes eles começam a se ressentir, né, pelo fato de eles não estarem mais próximos dos filhos e também podendo apreciar o processo de desenvolvimento dos filhos. Porque isso é visto como uma função feminina, né? Cuidar dos filhos, das filhas, né? Exatamente. A outra coisa é na área da saúde. Eu estava falando da pesquisa que foi feita lá na década de 90, Homem, Saúde e Vida Cotidiana. Essa pesquisa, já naquela época, né, identificava que homens mais identificados com esse tipo de masculinidade hegemônica, né, eles se cuidavam menos na hora do ato sexual. Eles têm muita dificuldade de integrar o uso da camisinha, né, na vida sexual deles. Então, isso os coloca em risco. Em risco, claro. Né? Claro. Essa pesquisa conseguiu fazer essa correlação. Já nessa pesquisa a gente via esse resultado. Sim. Né? Outra coisa, né? As prisões, né, têm um quantitativo de homens 10 vezes maior do que as mulheres. Nossa. 10 vezes? Nossa, não imaginava que era tanto. 10, pelo menos, acho que é 10 vezes maior, mais ou menos. Né? É muito mais homem preso, né, do que mulheres. E isso, eu acho que tem a ver, né, em parte, né, com essa ideia do que tem do homem macho, né, que o homem que o homem que vai lá, não leva desaforo para casa, que não tem medo das coisas, que não... Né? E a ideia do provedor também, né? A ideia que ele tem que dar um jeito, seja lá por que via for, né? E muitas vezes essa via acaba sendo da criminalidade, né? Até para manter a família, por exemplo, né? Essa ideia de que é a responsabilidade dele, né? Assim, isso. Né? O Luiz Eduardo Soares, né, que é um antropólogo, cientista social, um dos maiores especialistas em segurança pública, né, do Brasil. Uma vez eu li um texto dele muito interessante, né, que ele falava assim, nas comunidades, nas favelas mesmo, né, a adesão de meninos no trabalho ao tráfico tem muito a ver também com uma coisa de quanto uma arma, por exemplo, né, dá sendo um símbolo fálico, né, traz para esses rapazes, né, uma sensação de virilidade a mais, né? Poder, de tudo que um machão gosta, né? E eu fico pensando também na própria questão da sexualidade, né? Voltando um pouco ali e até fazendo um atravessamento com a criminalidade. É interessante como alguns estupros também têm relação com essa ideia, assim, né? De que ele não deve controlar os seus impulsos, assim, né? De que o homem é esse que extravasa, esse que não guarda, né? Seja que sentimento for, que afeto for, pode ser raiva, pode ser tesão, enfim. Então, é interessante como a sexualidade, e aí, falando, claro, aí de estupro, né? Mas também uma outra questão, que é das relações extraconjugais, aqui pensando nas relações que têm algum pacto de monogamia, né? Quando a gente vai analisar,
essa relação extraconjugal para o homem também passa pela via qual, assim, de como que eu não vou aceitar um convite sexual, né? Muitas vezes uma outra mulher faz um convite sexual e que para ele é irresistível, não é nem tanto pela mulher em si, mas é pela ideia de que se ele não aceitar, ele vai colocar em dúvida a masculinidade dele, né? É interessante essa relação do homem com a sexualidade, né? E com autocuidado, né? A gente falava aí da dificuldade do homem se cuidar, porque parece que precisa que alguém cuide dele, assim, né? Fica constituído para encontrar alguém que cuide dele, né? Que alguém exija. A mãe, né? A mãe. A mãe, né? Aí, né, aquela velha história, né? A gente não transa com a mãe, né? Isso é uma relação incestuosa, né? Aí ele vai buscar amante em outro lugar, né? E às vezes ficam umas relações, né? Porque quando a gente escuta mulheres em situação de violência, a gente tende a falar muito ou a querer encontrar um certo perfil, né? E nesse perfil é uma coisa que chama atenção, é a cronicidade. Mas quando a gente vai escutar esses homens, também tem uma cronicidade, né? E aí algo sempre me chamou atenção, que é a rapidez com que esses homens iniciam uma relação estável, assim, sabe? A necessidade de ter uma relação estável, que para mim sempre passava por essa via, assim, sabe? De ter alguém que cuide de mim, eu preciso ter alguém que cuide de mim. Então, né, essas relações talvez, no caso das mulheres por outras vias, mas no caso deles, essas relações talvez aí já comecem de uma maneira que depois pode ser um fator que dificulte, né, essa conjugalidade, né? Porque, como você falou, se está buscando a mãe, quando se depara com a relação homem-mulher, né, ou seria até bacana agora a gente conversar um pouquinho sobre como uma confusão que tem, Alan, bem comum, né? Já que a gente falava de biologia, de cultura, que é uma confusão aí entre sexo e gênero, né? Queria conversar um pouco sobre como é difícil para os homens homossexuais serem reconhecidos como homens, né? Porque tem aquela ideia assim, uma parceria homossexual sempre vai ter uma mulher e um homem, né? A gente usa a lente da heteronormatividade para pensar as relações homossexuais, né? Então, talvez fosse legal falar um pouquinho disso, assim, né? Que a orientação sexual e a identidade de gênero são coisas diversas, né? E isso precisa ser. Eu acredito que para o homem, nesse contexto da masculinidade hegemônica, isso pode ser homossexual, estou falando homem homossexual, pode ser muito danoso, né? É porque a gente se tem uma coisa que é diversa no universo do ser humano é a sexualidade, né? Só que a cultura faz uma força desgraçada para escamotear isso, né? Quer encontrar um padrão, né? Quer normatizar isso, né? Quer quer dizer, a gente vive há muitos séculos, né? Dentro de uma sociedade patriarcal, né? Em que vigora, né, a heteronormatividade, né, que são, digamos assim, né, as regras não ditas, né, em que se estabelece que uma relação de verdade é entre um homem e uma mulher. Né? E, além disso, né, tem a coisa do binarismo, né? Do binarismo, né, que eu acho que faz parceria com a coisa da heteronormatividade. A sociedade, a cultura patriarcal, ela só aceita a identificação de dois sexos muito bem definidos, né? Homem, que tem um pênis, que gosta de transar com mulher. Mulher, que tem uma vagina, que gosta de transar com homem. Então, quer dizer, a heteronormatividade e o binarismo se unem, né, para criar uma matriz de normatização, né, muito restritiva, né, muito autoritária, né, muito opressiva, né, porque, né, a sexualidade, né, ela
assim, muito democrática, né? Extremamente democrática. Né? Um mundo de possibilidades, né? Inúmeras possibilidades, né? De ver inúmeras formas de sentir prazer. Né? Eu não acho que a sexualidade esteja aí só por uma questão de sobrevivência da espécie. Né? Eu acho que a sexualidade, isso a psicanálise mostrou, né? Quer dizer, a sexualidade ela é importante, né, para o desenvolvimento emocional da pessoa, né? É importante, né, para a saúde da pessoa. Né? E, assim, no caso dos homossexuais, o que acontece? Né? Para trazer um pouco a tua pergunta. Né? A gente fica falando de masculinidade hegemônica, então é importante a gente explicar. Né? A masculinidade hegemônica, né, fala de um modelo específico de homem, né, que é considerado, por razões históricas, o padrão. Né? Que é aquele homem heterossexual, né, que gosta só de transar com mulher, né, que sustenta, né, e reforça determinados valores, determinadas ideias, como, por exemplo, o homem tem que ser objetivo, né? O homem, ele não, se ele expressar os seus sentimentos, isso é demonstração de fraqueza, isso, não pode recusar, ele tem que ser viril, não pode recusar nenhuma oferta sexual, né? Só de mulher. Isso, né? Isso. Tem que estar pronto, né, para mulheres. Né? Ainda tem um recorte de raça aí, né? Porque nessa construção dessa masculinidade hegemônica entra também a questão da cor. O homem tem que ser branco e também tem um recorte de classe social, tem que ser branco de classe média, pelo menos. Né? Verdade. Esse é o homem padrão. Tudo que não se enquadra nesse modelo é considerado masculinidade de menor valor, periférica, inclusive os homens que gostam de transar com outros homens. Isso é um mecanismo muito incrustado, muito rígido, muito difícil de subverter nessa sociedade, nessa cultura patriarcal que a gente vive. Sim, e causa muito sofrimento, né? Mesmo quando a gente escuta os homens que sofreram até violência sexual, né? Até para eles falarem disso é muito difícil, justamente por pairar, né, a interpretação de que se eles foram passivos numa relação, e aí é interessante a gente falar isso, né? A ideia da passividade, como isso, então, sendo da ordem do feminino, né? Uma outra variação dessa ideia é aquela também que alguns homens que têm relação com outros homens, eles não se reconhecem homossexuais porque eles foram ativos. Né? Então, é novamente colado na biologia, assim, né? Se ele que penetrou, e aí colocando o pênis como protagonista da relação sexual, né? Aí tem outras questões, né? O homem também, que por algum motivo tem uma dificuldade de ereção, então ele começa a acreditar que ele está inválido para relações sexuais, né? A colocar o pênis como protagonista da relação sexual, né? E já foi, inclusive, o protagonista quando se tipificava uma ação como estupro, né? Tinha que ter a penetração. Né, numa vagina. Então, como isso é danoso, né? A gente vê que causa dano a homens que sofreram violência, a homens que, por alguma razão, estão com dificuldades de ereção, e como isso, até os homens que são homossexuais, os homens que também têm alguma experiência, né, com outros homens, o que não quer dizer que sejam homossexuais, então a gente percebe como isso causa sofrimentos, né, e terríveis, assim, né. Quando eu comecei a clinicar, eu tive o meu primeiro paciente homoafetivo, né?
eu aprendi muito com ele, né? Ele disse uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Alain, eu fico danado da vida, né? Quando quando não me consideram um homem. Porque eu me considero um homem. Eu sou um homem. Só que eu sou um homem que gosta de transar com outros homens, né? Então ele ficava chateado porque as pessoas não identificam, por conta da sexualidade dele, as pessoas não identificavam ele com o gênero masculino. Né? Chama atenção isso assim, né? Porque quando a nossa sexualidade ela não é hegemônica, seja porque vias for, né? Eu estava falando da monogamia, que é um outro tema, assim, mas quando a nossa sexualidade, de alguma forma, ela não atende a essa normativa, parece que aí nós somos reduzidos à nossa sexualidade. Aí ninguém mais fala, por exemplo, dessa pessoa que você atendeu, a não ser pelo fato de ser homoafetivo, né? Enquanto que a pessoa que atende a esse padrão, ela é reconhecida socialmente daí por outras características, né? Pela identidade profissional, pelo papel de filho, filha, mãe, pai, irmão, irmã, amiga. Mas quando a sexualidade ela não atende esse modelo, parece que aí ela fica em primeiro plano, né? E a pessoa é reduzida a ela, né? Isso chama muita atenção, assim, né? Exatamente. Mas muito opressivo, né? É muito opressivo, né? Muito restritivo, né? Por que isso, né, gente? Assim, por que essas limitações, né? Claro, tem questões aí de ordem política, ideológica, mercantil, né? Enfim. Tudo e é tão opressivo, né? Tão hipócrita também, muitas vezes, enfim, né? É um assunto, né? Falar disso. É claro que a gente, quando fala em violências, a gente está num terreno que aí sim diz respeito muitas vezes, né, a todos e todas. Mas quando a gente fala de expressões de amor, né, é impressionante a coletividade se autorizar, né, a reprovar, né, manifestações de amor, né. E o Estado, inclusive, já se autorizou, e muitas vezes se autoriza, né, seja por silenciamento, seja pelas políticas não atenderem a pessoas que não preenchem esse critério, né, de masculinidade, feminilidade, como isso é opressor, né? Mas está mudando, aos pouquinhos está mudando. Também acho graças aos deuses, né? É verdade, temos caminhado. Mas então tá, Alan, queria, né, te agradecer aí, esses minutos aí de conversa, penso que podem ser, né, começo de outras oportunidades aí, e até em outros formatos que a gente possa, né, continuar falando sobre isso, né. Com o maior prazer, foi um prazer conversar com você, é sempre para mim muito prazeroso conversar sobre esse assunto, isso tem uma importância para mim enorme, e é muito legal ter a oportunidade de poder dividir, né, com o que eu aprendi aí ao longo do tempo, né. Exatamente, muito obrigada mesmo, viu, muito gostoso. Imagina, foi ótimo. Então tá, um beijão, Alan. Um beijo. Tchau, até. Tchau.